Glória a Deus. Boa noite, Lagoinha. Vê que eu aprendo rápido, viu, né? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seu pastor faz aniversário amanhã. É isso? É amanhã ou não? Ou ninguém sabia? Faz mesmo. 30 anos. Hã? 18. Desculpa, eu falei que era 30. Seu pastor faz aniversário amanhã. O melhor presente que você vai entregar a ele é um momento que você vai tirar de oração por ele, por sua casa. Obrigado, pastor. Amei sua camisa. Amei seu tênis. Sou detalhista, amei o relógio branco combinando com tênis. É o problema de ter toque. Eu tenho toque. A minha máscara é porque fazem 52 ou 54 dias que eu saí de uma UTI. Opa, aleluia. Eu preciso interpretar o opa, aleluia. Opa, aleluia, porque fui liberado, ou opa, aleluia, porque tive que passar por lá. As duas coisas, então. Pronto, 5 dias na UTI de fralda. Bom seria que todo homem tivesse essa oportunidade. Depois de se tornar tão másculo, ter que colocar uma fralda e depender de algumas mãozinhas para ajudar. Eu tive um mal súbito no altar da nossa igreja. Minha pressão foi a 28/18. Fui levado às pressas, fiquei desacordado por 18 minutos. E agora estou sendo estudado, porque eles querem entender como que alguém fica 18 minutos desacordado e volta sem sequela. É muito simples, é porque o mal súbito que eu tive foi no altar. A cadeira que eu sentei e desmaiei foi a da igreja. E quem me levou para o hospital foi os obreiros. Está aí o motivo. Dias bem difíceis, mas graças a Deus. Aí eu tenho que ficar usando um pouquinho isso aqui, de vez em quando eu tiro. Recebo alta para voltar às minhas atividades, depois que o médico vê os exames. Mas até então está tudo bem, graças a Deus. O médico perguntou para minha esposa qual é a atividade desse moço. Ela disse: você não vai entender, doutor. Eu entendo, pode me falar que eu entendo. Ele é pastor. Eu disse que o senhor não entender. Enfim, foi um pico de estresse. Eles se utilizam de um nome lá. Eu estou desligado desde 2017. Eles querem entender como que eu estou funcionando, se o disjuntor foi desligado há alguns anos atrás. Só a bondade de Deus para nos sustentar. Eu pensei que era um anjo. Falei: Jesus. Eu pensei que Jesus estava me levando. Falei: será que de novo eu vou ter que dar um trabalhão para o corpo e para o Rio de Janeiro? Uma mão, uma voz, irmão. Pronto. Jesus, o irmão, avisa. Não é legal não, amado. Vem devagar. Mas botou a mão, uma voz. Meu Pai amado. Eu estou fazendo você rir, porque se você não gostar da mensagem, pelo menos eu ri no começo, né? Mas tá bom assim? Tá ouvindo aí atrás? Então por que você está respondendo?
É porque eu não tenho a voz do Wesley. Do Wesley. Eu não tenho a voz do Wesley Santos e nem do Wesley Santim. Coisinha fofa de Jesus. Ai, ai. Cadê a pastora? Pastora, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. Ô Gutenberg, me ajuda, pastor. Gutenberg, nome forte, né? Que Deus deu para ele, né, pastor? Gutenberg, obrigado, amigo. Obrigado pelo seu coração. Sua camisa florida é linda. Sensação é que eu tô em outro lugar. Não sei, vai que volta de novo. Obrigado, amigo, obrigado mesmo. Pastor, pastora, a gente vai ser sempre questionado pelo Golias que a gente derruba. Sempre. E aí a gente acaba dando muito volume à queda do Golias. Por algum momento a gente acaba se levando, porque Golias é público. E a queda de Golias faz com que a gente seja visto por todos. Daí o motivo pelo qual me sinto tentado a dar muito volume à história da queda de Golias. Por esse motivo a gente vai ser questionado. Eles estão na razão deles. Cabe a eles o direito de nos questionar, porque o que eles estão vendo é simplesmente o público. Mas antes de Golias cair, Davi vai dizer assim: eu quando apacentava as ovelhas do meu pai, sempre que vinha, a diferença está aí. Golias vem da expressão golear. Golear é o que passa, não volta. Já leão e urso sempre volta. Então, me questionar sobre o Golias que eu derrubo hoje, cabe a eles o direito, porque eles não estiveram no leão e urso. Essa história que Davi conta, você acredita que de fato ele enfrentou o leão e urso? Sim ou não? Você acredita que Golias foi derrotado? Eu fico tentando te entender. A gente acredita na derrota de Golias, sim ou não? Está escrito. E o leão e o urso? Foi contado. Vou perguntar de novo: você acredita na história do leão e do urso? Mas você também acredita na história da derrota de Golias? A de Golias está aí, explícito. E o leão e o urso? Quem viu? Você estava lá? A gente simplesmente acredita na história de um menino de 14 para 15 anos de idade. Mas você tem
prova suficiente bíblica para respaldar o que você está ouvindo de Davi? Sim ou não? Não. A única coisa que te resta é ouvir a voz de Davi dizendo, sempre que vinha. Mas quem via? Entenda uma coisa, existem histórias que você vai contar que não é para ninguém acreditar. Você só conta para que você nunca esqueça de onde você saiu. Se eu te contar que em 2007 meu filho morreu no meu colo. Uau! Mas você estava no corredor do hospital quando isso aconteceu? Cabe você o direito de me questionar. Histórias que você conta para respaldar a entrada em algumas guerras, não espere que ninguém acredite. Entenda o que você enfrentou para chegar até ali. Não se perca com a morte de Golias. Golias é o que passa. Você lembra de Sansão? Essa fala é para vocês dois. Lembra de Sansão, quando ele no caminho de Tímina, ele rasga o leão pelo meio? Quantos lembram? Ok? Mas a expressão bíblica está assim. E ele rasgava o leão pelo meio, como se rasgava um cabrito. O leão está rasgado no caminho, mas quem viu o dia que ele rasgou um cabrito? Os ocultos da nossa relação com Deus vai sempre nos treinar o público. Mas não se perca com o público. Nunca se perca com o público. Às vezes eu fico me perguntando se algumas guerras valem a pena a gente entrar. Eu vou ser questionado. Me questionem. Fique à vontade. Mas eu fico pensando, e aí um pensamento nosso aqui, não tem nada a ver com pregação, com internet, não, é só a gente aqui, ninguém vai contar para ninguém não. Até que ponto valeu a pena ter derrubado Golias e matado ele? Quem mandou ele entrar naquela guerra? Quem chamou para aquilo? Ele simplesmente decidiu. Aí depois da derrota de Golias, está escrito aí, Saul nunca mais deixou voltar para casa. É uma criança de 14 para 15 anos de idade, que porque entrou numa guerra, para honrar uma nação, perde a referência de família. Não cresce mais num ambiente paterno, fraterno. Davi nunca mais voltou para casa. Tem hora que eu acho que fica melhor a gente cuidar de poucas ovelhas, enfrentar leão e urso todo dia, do que se aproveitar de uma oportunidade que pode fazer com que o nosso nome vá a lugares que a gente nunca espera, porém que a gente perde a referência de família que temos. É só um pensamento, é a minha heresia. É porque a gente nos apresentam algumas guerras que a gente, em nome de Deus, temos poder suficiente para resolver. Porém, a gente resolve o problema e cria outro para nós. Davi perde essa referência de casa. Deus abençoe vocês. Ô pastor Jackson, o senhor pode ir embora. Uma honra? Nunca, pastor. Vocês estavam aqui ontem, gente? Todo mundo que estava aqui, por favor, pode ir embora. Muito bom ouvir, Wesley.
Muito bom. 50% das coisas que o Wesley canta, eu que escrevo. Eu não sei porque que alguém riu. Estão me subestimando. Porém, 70% do que eu prego é de Wesley. Vamos lá, gente. Jonas. Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Primeira parte do versículo 13. Jonas, em seu primeiro capítulo, o versículo 13, a primeira parte. Entretanto, os homens remavam. Entretanto, os homens remavam. Entretanto, os homens remavam. Entretanto, os homens remavam. Olhe para cá. É um desequilíbrio expressado na atitude de quem está sendo alvo assertivo da palavra de Deus. Onde culmina numa ideia absurda de querer fugir exaustivamente. Programação em sua mente já foi pré-estabelecida acerca da região que se quer, é Tarsis, onde a partir dessa ideia que se programa dentro de si, parece que estabelece um território em que de quem fujo não seria alcançado. E aí nessa fuga, onde todo o processo de passos largos, desse desequilíbrio, que se cria na cabeça, é a região de Tarsis. Ele se vai em direção a algum lugar e chega num porto, no território que se pisa, e ali tem um navio. Parece que de comum acordo com a ideia que eu criei de pisar num território onde aquele que falou que eu ouvi, eu julgo que não vai ter acesso, ou se ele pensar em ir para onde eu decidi, ele vai entender que quanto longe eu julguei chegar após ter decidido fugir dele, isso vai respondê-lo o suficiente que não há relação entre nós.
chegar no porto, tem um navio. Esse navio está de comum acordo com o destino, porque na cabeça dele, ele criou uma ideia de Tarsis, e esse navio é para Tarsis que vai, não é um navio que move pessoas em si, de um porto para o outro, é um navio que tem as suas responsabilidades de entrega, é um navio que existe um capitão, marinheiros, mas toda essa estrutura de material humano está envolvido diretamente com uma possível caixa para entregar a quem espera no próximo porto. E aí, quando ele chega nesse porto, encontra um marinheiro absolutamente disponível em dar atenção, e esse papo dos dois no porto chega a um denominador, porque ele está disposto a pagar para entrar nesse navio. E não soa aos nossos ouvidos a importância do valor que se cobra, mas a necessidade de pagar, independentemente do valor que será cobrado. Eu me submeto ao seu valor para entrar em seu território. Essas coisas deixam a gente muito confusa, porque se pensava em ir para Tarsis, se encontra um navio que vai para Tarsis, à disposição de um marinheiro, em conversar comigo, em entender para onde eu quero, a minha disposição, por mais que eu tenha um entendimento profundo sobre a ideia de que esse lugar de trânsito não é para mim, mas eu me submeto ao valor que será cobrado, eu vou pagar, ainda que eu não saiba o valor. Você me dizendo, eu estou disposto a me submeter a isso. O marinheiro cobra, e ele tem um dinheiro. As coisas me deixam muito confuso. Parece que tudo contribui sobre esse meu perfil rebelde de ser. O que eu pensei, encontrei, o que eu encontrei, me relacionei, e na minha relação foi me cobrado, e a cobrança eu paguei, e por ter pago entrei, e depois de entrar me escondi. É isso. Eu só precisava de um acesso, ainda que para isso você me peça o valor que for e eu entro. Não há uma ideia dele de conhecer previamente o lugar que se está. Não, ele paga e já vai para o fundo da embarcação e ali fica. Esse navio sai do porto, munido de todos os cuidados possíveis, a fim de, no aspecto efetivo e responsável, haver a entrega necessária no porto para onde se vai. Há uma expectativa de quem eu não conheço e não nos conhece, para receber a caixa como mercadoria. E toca-se a embarcação por dentro das águas, e chega um determinado momento em que você vai ler que Deus enviou no mar um grande vento. A agitação das águas agita o navio sobre ela. É um vento que mexe nas águas, e as águas mexidas mexem no barco.
Parece que a gente não enxerga, mas há um cuidado de Deus que suporta esse vento estabelecido por Ele. É as águas, e eu vou balançá-las o suficiente para no balançar das águas a embarcação seja balançada também, e gerar uma sensação pela violência da tempestade que o barco vai quebrar. A ideia que se tem a princípio é julgar que nós estamos pesados demais para enfrentar essa tempestade. Onde passar por tempestades, por essa via, é normal, mas essa tem um tom de desconhecimento. Não é normal. Não é normal, não pelo aspecto de vento que levanta as águas, a violência que as águas batem no casco da embarcação. Não é normal de onde veio o vento e quem enviou. Vai sacudindo, sacudindo, até que no meio desse balanço todo, tem-se uma ideia, ainda que isso vá nos custar uma prestação de conta, que vai gerar em nós uma dor de cabeça, mas eu julgo ser propício. Então vamos pegar algumas caixas e vamos jogar fora. E aí é muito perigoso. Muito perigoso, porque eu estou dentro de uma tempestade que eu desconheço a violência dela. E ainda que eu me preocupe, mas eu preciso fazer alguma coisa a título de criar um alívio. Então eu vou pegar a caixa do ninguém que eu conheço, do ninguém que eu sou para ele, mas já foi estabelecido um contexto de valores de entrega. Isso gera uma dor de cabeça, mas qual o problema? Eu vou pegar a caixa e vou jogar fora, dando prejuízo para o outro, de uma tempestade que é minha, aonde o valor do outro dentro da minha embarcação perde a significância quando eu não faço a leitura da tempestade que eu vivo. Vou falar de novo. É quando no percurso eu sou acometido de uma tempestade e não faço a leitura correta e estou disposto a pegar alguns valores de outros que está dentro da minha embarcação e jogo para fora, não me preocupando com prejuízos de ambos, porque o valor é do outro, mas está aqui dentro. Eu jogando fora, eu perco o valor do outro aqui, e o outro fica sem o valor dele que estava aqui, porque eu não fiz a leitura certa. Mas é o que resta para nós. Parece que carregar algumas caixas valorosas dos outros perde o devido valor dentro de nós. Quando dentro de uma tempestade que a gente não fez a leitura certa, e a gente julga que a caixa valorosa do outro está pesada demais dentro da nossa embarcação. E a sensação de que o barco vai quebrar, a gente precisa esvaziar-nos do que não é nosso, é do outro que está dentro. Ainda que o outro fique sem o que estava dentro de nós e a gente fique vazio do que é do outro, mas a minha ideia é sobreviver. Eu tenho medo do barco quebrar. Eu tenho medo disso aqui romper. E o meu medo disso aqui quebrar não é um medo de perder o valor dos outros,
é o medo de me perder em manter o valor dos outros. Então, entre me manter vivo e não ter valor de ninguém aqui dentro dessa embarcação, vamos jogar fora. Mas e quando a gente possivelmente chegar no porto? A gente conversa, mas será uma conversa vazia, porque o outro espera que eu devolva, já que o outro também pagou para que eu transitasse com aquilo que pertencia a ele. Quebra não só uma embarcação, quebra a relação, quebra tudo. Então te vai esvaziando, sabe? E parece que não termina isso. A gente vai jogando as coisas para fora, e põe caixa para fora, e põe caixa para fora, e põe caixa para fora, que a gente acredita mesmo que o valor do outro é pesado em nós. A gente não está pesando a confiança do outro sobre a minha embarcação, ser propícia o suficiente para carregar aquilo que é dele. É o que é dele sendo carregado por mim. E aí nessa hora tempestuosa, a gente não mede esforços. É uma falta de consciência bem nutrida do lado fraterno de ser. A título de tentar sobreviver à tempestade, eu me esvazio do valor do outro, não pensando ao mínimo que o outro confiou em nós para carregar caixas tão valorosas. A única ligação dessa embarcação com o outro é justamente o que ela carrega. Chegar vazia num porto, no possível porto, é simplesmente porque o que ligava era o valor que eu carregava. Se eu não carrego mais, quem vai se fazendo isso? Vai se jogando fora as caixas, que na nossa cabeça a gente precisa ficar mais leve. Carregar algumas coisas que não nos pertencem nos pesa demais. E quando você percebe que depois que você se esvaziou de caixas dos outros, não resolveu, lhe tornou leve o suficiente, lhe colocando num território mais vulnerável, aonde a caixa do outro lhe dava peso de estabilidade numa tempestade. Você que não percebeu isso, mas você julgava que está vazio de caixas ia resolver ou amenizar o problema. As coisas tomam outro rumo, sabe? Parece que não tem mais caixa para a gente jogar fora. Até que alguém decide para dentro do porão. Quando vai para o porão, tem um homem dormindo lá. Incomoda o suficiente a ponto de querer acordá-lo. Incômodo. Está muito claro. Como que você consegue dormir no meio dessa violência do mar com a gente?
Aí você imagina que no meio desse jogar de caixas, a título de aliviar o peso, quando falta o valor do outro, olha a confusão que causa. Cada um vai clamar o seu Deus, uma liturgia confusa, gritos distintos, orações peculiares. É um culto em fração, onde cada um tem o seu. Uma divisão estabelecida dentro de um ambiente único de embarcação, onde o ambiente junta o propósito do porto. É nessa hora que aflora quanto chamar por um Deus é suficiente. Cada um grita o seu, cada um faz o que a sua religião exija que faça no momento litúrgico. Cada um tem uma fala, cada um tem uma linguagem, cada um tem um jeito. Todo mundo vai clamando, clamando. O mestre, o capitão, é ele que tem acesso ao fundo dessa embarcação e encontra. Que a pergunta que ele faz é: o que tens, dorminhoco? Levanta-te. Você é o único que não está fazendo parte dessa liturgia nossa individual. Todo mundo já fez o que deveria. Não houve nenhum tipo de resultado, porque o resultado que se espera a partir do que eu faço não é para amanhã, é imediato, a partir da minha entrega de atividade. Eu faço e quero que aconteça depois de ter feito. Todo mundo fez, e agora estou vendo que você está dormindo. Clama o teu Deus, clame a Ele. Nem sei se você tem um Deus, mas vasculhe a tua alma, vê se você tem uma entidade aí, peça por ela. É incompreensível você se manter dormindo no meio de uma violência como essa. Clame ao teu Deus. Talvez assim Ele se lembre de nós e para com isso que nos perece. Parece que todos os olhos se voltam para a escuridão do fundo dessa embarcação, onde o que se brilha lá dentro é uma esperança, já que todos nós fizemos, só você que não fez nada. Como você se mantém dentro de um barco e não faz com todos aquilo que todos estão fazendo? Que nível de centralização é essa? De equilíbrio é esse? Que sono é esse? Que distância é essa no mesmo ambiente? Será que não te dói? Será que não te acorda? Será que não te sacode? Será que não mexe com você? Acorda, dorminhoco, clame a Deus. Pode ser, porque todos nós fizemos alguma coisa, cada um com o seu Deus, e os nossos deuses devem estar fazendo alguma coisa que não está ouvindo a gente. Então ele disse: que presença, Jesus. Que diziam cada um dos companheiros: vinde.
lancemos sorte. Presta atenção na justificativa da sorte. Vamos e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Justificativa da sorte. A gente se submete aos dados, porque a gente precisa saber o porquê desse mal. E lançaram sorte, a sorte caiu em Jonas. Cairia em qualquer um. Se caíssem outros, caiu em Jonas. Olha a justificativa do jogar. A gente joga os dados, e a expectativa por detrás da sorte dos dados é: a gente precisa só saber. Precisa saber por que nessa tempestade tão violenta da caixa que a gente jogou fora, aí joga e cai em Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora. Aí é a base que justificou a sorte. Declara, porque na cabeça deles, a sorte caindo em Jonas gera em cima de Jonas a resposta da justificativa da sorte. Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a sua? Você faz o quê? Qual é a sua atividade no tempo? Você ocupa o quê? Fala o que você faz. De onde vens? Não é para onde vai. Você está aqui, mas você veio de onde? Qual é a tua terra? De que povo és tu? A biografia do caráter de um dormioco que não sente a violência de uma tempestade da embarcação que ele pagou para entrar. Só a partir daí que isso vai trazer luz a esse lado escuro de falta de entendimento que a gente, e isso tudo sacudindo. E ele lhe disse: eu sou hebreu. Parece que não tem tanta significância, né? Deixa para lá. Temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor. Curta
biografia de um compromisso que se tinha, gera uma comoção na embarcação, o suficiente para todos esquecerem os deuses que foram clamados. Não é de oração que vocês precisam que eu faço, é da minha biografia da relação com quem eu temo. É sobre a minha devoção que vocês precisam saber. Sou hebreu, temo a Deus, e não é qualquer um, o Deus que fez o mar, esse mar que está sacudindo, o Deus que fez a terra, é esse Deus. Todos se encheram de temor, não temeram a Jonas, temeram a fala, temeram a biografia, temeram o coração, temeram a quem eles temem, temeram a quem ele devota, temeram a quem ele ama. Eu sou hebreu. É piorar. Então aqueles homens se encheram de grande temor. A palavra encher aqui é ocupar o vazio existente da alma. É como pegar um copo vazio e enchê-lo, encher o suficiente que não caiba mais nada. Não, eu vou repetir porque eu acho que você deve estar em outra igreja. Vou falar de novo. Lagoinha faz um barulho que é só Lagoinha que faz. Vou falar de novo. Encher o suficiente que ainda que alguém queira colocar algo dentro, não consegue. Então os marinheiros se encheram de temor. Não cabe mais outra devoção, não cabe outro jeito litúrgico de orar. Não cabe. Cheio de temor. Jesus, estou todo arrepiado. E disseram-lhe: por que fizeste isso? Simples a frase, né? Não. Julgando ser alguém que não o conhece o suficiente, eu fico indagando de onde veio essa expressão. Quando uma vez descobre a minha origem, depois de estar cheio de temor, conota a ideia de por que demorou tanto para falar. Você sempre esteve aqui no período da nossa perda. Você esteve aqui dentro no ápice do nosso desespero. Por que você fez isso? Essa frase, ai meu Deus, me ajuda. Essa frase, por que você fez isso? Dentre tantas as ideias que define, existe uma vertente que diz assim: você sabe que se fizesse ao contrário, isso não aconteceria. Por que você fez, quando na verdade é mais uma negativa do que uma positiva? Por que
você não fez. Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor. Eu só fiz o que fiz porque você cobrou o que cobrou. Porque no porto você me perguntou e eu declarei, paguei, você me colocou para dentro. Está escrito, porque ele lhe tinha declarado. Você está perguntando por que eu fiz? E se eu mudar a pergunta, por que você deixou? Você se viu ganhando mais com a minha fuga, sem avaliar o prejuízo de manter um fujão na tua vida. Porque só entregar caixa lhe dá um salário, botar um rebelde para dentro lhe dava um valor a mais. A pergunta é para nós dois: por que eu fiz e por que você cobrou? A questão é que você está ganhando porque tem alguém disposto para pagar, sem você saber da biografia antes. Aí agora você está no prejuízo coletivo, simplesmente pela ganância sua. Então alto lá. Eu encontrei com você no porto. Se você fechasse a porta na minha cara, estava resolvido. Você se aproveitou da minha fuga para colocar um a mais. Só que você não avaliou o risco de colocar para dentro do seu ambiente alguém que está fugindo de Deus. Não é para onde eu vou, é de quem eu fujo. Eu não te falei que era hebreu, eu não te falei que temia Deus, eu te falei que eu precisava fugir de Deus. A nossa, oh Jorge, eu te falei que eu estava fugindo de Deus. Caberia você não ter me dado carona, caberia você ter fechado a porta, caberia você ter batido o pé dizendo: aqui você não entra. Eu não abro espaço para quem foge de um propósito de Deus, porque isso vai comprometer a minha viagem. E agora? Você está com dinheiro no bolso e um rebelde no barco, o que você faz? Como agora não tem muita avaliação, não pesa muito de você me devolver a grana que eu te dei, deixa eu ser mais homem do que você. Faz uma coisa, vocês são bons em colocar caixa para fora. Vocês são bons de colocar coisa para fora. Você não tem dificuldade de pegar coisa e jogar para fora. Bota eu para fora. Você quer saber a causa da tempestade? Sou eu. E não precisa me dar dinheiro, porque para onde eu vou, não vou usar. Eu sei do prejuízo que eu estou causando. Junta, cada um pega numa parte e me joga para o mar. A viagem que segue. E eu fico aqui até quando der.
Chegar uma hora que, sabe lá, se ele sabia nadar? Pois se soubesse também, quanto tempo se fica tendo controle? Até adormecer, dar cãibra, afundar, morrer. Aí você vai embora com caixa nenhuma e o valor de alguém que morreu, porque você botou para dentro. Qual é a causa? Não é a causa que vocês queriam? Vocês não jogaram para saber qual é a causa? Então faz o seguinte: levanta-me, lança-me ao mar. A consciência que vocês precisam, aqui está. O mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Não é a causa da tempestade que vocês queriam? Está aqui a causa. O versículo que lemos. Está aí com seus propósitos, voto, madrugadas em claro, querendo saber a razão da tempestade, está aí. Agora usa a mesma disposição que você está usando para saber, para se aplicar depois que souber. Porque querer saber é uma coisa, aplicar depois que se sabe é outra. Sabe o que está escrito aí? Entretanto, é uma palavra que contrapõe aquilo que acabou de saber. Porém, entretanto, os homens remaram. Para fazer voltar o navio para a terra. Está escrito. Quer o pior? Posso falar não? Você está aí ou foi embora? Mas não podiam. Depois que se sabe a causa da tempestade, não podiam, porquanto o mar, presta atenção, se ia embravecendo. Você está com a Bíblia aberta? Tá? Vê se está escrito aí assim. O mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Quando lá no início Deus fez soprar um vento no mar. O assunto de Deus era com o mar. Eu vou sacudir as águas para ver se acorda quem está lá dentro. Depois que acordou e já sabe a razão, é simples de resolver. Põe ele para fora. Mas sabe o que eles vão fazer? Fica aí. Já começou, fica. Aí Deus, é? A tempestade se aumenta e Deus recalcula. Não é mais nas águas, agora é com eles. Toma. Vai manter? Vai esconder? Vai preservar? Você quer amar mais do que eu? Quer dizer que você tem mais compaixão do que eu? Ok. Toma. É isso.
É isso. É isso que o Rafael. Terminei. Como assim terminou? Terminando? É sério mesmo que você quer ponto por ponto? Você quer que as coisas se tornem mais claras para você se movimentar? Você já sabe. Você decidiu remar porque você quer. Você acha que voltar vai resolver, quando não vai resolver. Saber do problema e querer voltar não resolve. Você está diante do problema, ao invés de resolver, você quer deixar para amanhã. Olha o prejuízo que você já teve. É para você glorificar. A mesma palavra que está aqui, que diz que Deus eu vou ler para você não achar que é coisa da minha cabeça. É, porque pode ser que alguém ache ser da cabeça do pregador. Versículo 17: preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Essa mesma palavra está lá em Gênesis. E a gente está preocupado de jogar Jonas para fora. A palavra de preparar aqui é a mesma palavra que criou o grande peixe. Você acha que Deus não se antecipa à nossa rebeldia? Você acha que Jonas vai morrer? O peixe já tinha sido preparado há muito tempo. Pode botar para fora que eu cuido. Pode abrir a porta e dizer: por favor, meu filho, já deu. Pode ir embora que lá fora eu já preparei uma barriga para controlar ele. Eu já preparei um peixe para engolir ele. Fica tranquilo. Agora você não pode ficar tendo prejuízo que você está tendo. Você já teve muita dor de cabeça e você vai ter muito mais, que o próximo poço você vai ter que prestar conta. A tempestade cria um outro volume e é direcionada a eles, impedindo deles voltarem. Impedindo deles? Deles? Mas quando o peixe engole Jonas, o peixe foi para onde? Grita para eu ouvir. Grita para eu ouvir. Não, você não está. Eu falei gritar. Como diz o Wesley, esperneia. Nínive não tem praia. Para onde ele foi então? O navio voltar, o navio não volta. Não tem nada a ver com o navio. Jonas, a praia está da onde ele saiu. Nínive não tem praia. Para onde ele voltou? Para o começo da rebeldia. Suponhamos, pois, entretanto, pode ser que tivesse praia em Nínive. Que Deus é esse que no ápice da minha rebeldia me bota dentro de um peixe
e o peixe vai ter todo o trabalho que eu deveria ter, e vai me vomitar na terra do meu propósito, sem que houvesse envolvimento efetivo com Ele. Você vai voltar para o lugar que você deu início à sua rebeldia, porque com Deus só se começar de novo. Deus não tem problema de começar de novo, problema não. Mas o assunto aqui não tem nada a ver com Jonas. O assunto tem a ver com você, que não tem nome aqui no texto. Você é o marinheiro, você é o capitão. Tem nada a ver com Jonas. Jonas é uma figura para essa noite aqui, o que menos importa para mim e para você. Sabe o que está incomodando Deus? É que no meio de tudo que você já fez, querendo saber a causa de algumas tempestades, depois que Ele te revelou, você continua fazendo a mesma coisa. Você continua querendo voltar, e você já viu que não consegue, e toma ali remada, e a saúde foi embora, toma ali remada. Deus já te mostrou o caminho, você tem dificuldade de sujeição. Quando botar algumas coisas para fora, que são as causas que Deus já te mostrou, te custa menos força do que remar para tentar resolver. E a gente lida com gente que está mais disposta a remar do que resolver um problema que é só colocar para fora. Que os céus se inclinem ao nosso coração. Está na hora de você largar o remo e pegar no braço de Jonas. Está na hora de você largar o remo. Não tenha medo. Não. A gente está vivendo um contexto muito equivocado da igreja cristã no Brasil. Isso não é falta de amor. Você sabe que a atitude dos marinheiros em querer remar para voltar custaria não só a vida deles, como a estrutura do navio toda. Porque no começo da tempestade eles pensavam que o barco ia quebrar. Agora Deus vai quebrar. Porque tão rebelde quanto Jonas sou eu, que depois que sei o problema, decido mantê-lo comigo. Decido botar para dentro do porão de novo. Ficam com peninha de resolver sentar ao redor da mesa e falar: é isso aqui, cara, vamos resolver isso. Você não é crente não, pelo contrário, sou, por isso estou fazendo. Resolve, canta alguma coisa para resolver. Eu acho que eu arrumei problema. Larga o remo um pouquinho. Você já viu que não tem controle? Você já viu que a tempestade mudou o ritmo dela? Você está comprometendo a tua família, os teus negócios, a tua empresa. Você está comprometendo pessoas. O prejuízo de caixa é um, o prejuízo de gente é outro. Você está comprometendo a história da embarcação. Tenha consciência, largue os remos. E não é que depois de colocar Jonas para fora, a tempestade acabou. Existem tempestades que a gente acaba assim. Que Deus continue abençoando vocês em tudo. Canta.
De repente você é o Jonas, está dentro da barriga de um peixe já faz muito tempo. Eu tenho aprendido, pouco mais de 20 anos servindo a igreja no Brasil, e agora em 1 ano e 6 meses com uma igreja local. Eu tenho aprendido que Deus tem caminhos para nos fazer cumpridores de seus propósitos. Jonas de fato precisava ir para o ventre daquela baleia, daquela sardinha, daquela manjubinha, sei lá que tipo de peixe. A gente fica discutindo para saber do peixe, quando menos importa. A gente só precisa saber quem foi que preparou. E ele orou. Em momento algum Jonas ora. É no ventre do peixe que ele vai orar. Deus sabe como te trazer de volta. Não tem missão sem oração. Não tem propósito de vida sem uma vida de oração. Parece que Deus deixa algumas coisas acontecer só para a gente chegar aonde Ele quer. Ele orou. Está na hora de você ser vomitado. Está na hora de você parar com essa sua rebeldia, com essa sua inflexibilidade, com essa sua rigidez. Sabedor de tudo, tudo você justifica, tudo você tem uma desculpa. Você acha a igreja boa, o louvor legal, eu não quero ter compromisso, e você fica dando as suas desculpas absolutamente esfarrapada, com todo bom argumento que você tem, para se ver isento de uma entrega total ao caminho do propósito divino. Você sabe falar muito, mas você é péssimo para decidir as coisas que de fato te conduz ao caminho de valor, em valor. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho. E a gente está preocupado para onde vamos, quando na verdade a sujeição do caminho é o que mais me interessa. Quando eu estou no caminho, menos importa para onde eu vou, mais me importa onde eu estou. Ele diz: eu sou o caminho, pisa em mim, caminha por mim. Está na hora de você, desculpe o termo, desculpa não, está na hora de você tomar vergonha. Está na hora de você se inclinar para Deus. Você está comprometendo a estrutura da tua casa por causa da sua rebeldia. Não tem lugar melhor para você começar de novo do que no altar da casa de Deus. Tira da sua cabeça essa mensagem do diabo, de que você não tem que congregar em lugar nenhum, que a igreja é você, que você não precisa de pastor. Tira isso da tua cabeça. A internet é maravilhosa, mas para alguns cabeça dura tem sido um desserviço aos pastores locais. Ouvir desigrejado vai fazer com que você se torne um. Ouvir gente que não se compromete com o pastor, que tem problema com liderança, que não consegue se submeter, difundindo uma palavra que é submissão, é você estar subalterno a alguém, quando na verdade é simplesmente estar debaixo de uma missão, é caminhar junto. Quanto tempo você está fora? Faz quanto tempo que você está aí, longe demais? E aí você frequenta ambientes como esse. Sabe o que arde aí dentro, que faz você vir aqui? Saudade. Saudade. De repente você é um capitão, ou você pode ser um marinheiro,
que não tem vínculo de conhecimento sobre o Deus que Jonas serve. Mas foi necessário você colocar um fujão para dentro para você conhecer um Deus poderoso o suficiente, não para trazer algumas caixas de voltas, não. Existem caixas que não voltam mais, mas para manter a estrutura da tua embarcação e preservar todos que estão debaixo da sua responsabilidade. Para o Jonas, você precisa voltar ao porto e começar tudo de novo. Para o capitão e para os seus marinheiros, vocês já conheceram o poder de Deus. Vocês conhecem o que é temor, o que é um arrepio do céu. Não tem como você negar. O seu dedo precisa de uma aliança. Você consegue se manter aí onde você está, depois de ouvir tudo que você ouviu, e dizer que isso não passa de falácia de igreja, quando na verdade quem você menos ouve é o pregador que vos fala. Existe um Deus nessa casa que fala no abraço de quem te recepciona, que fala através do pastor que guarda teu carro, que fala através de um álcool que é colocado na sua mão, que fala através de canções congregacionais, que fala através de uma oração, que fala através de um aperto de mão, que fala através de uma palavra. Aqui dentro tudo fala. Tudo fala. Essa cadeira que você sentou foi justamente o lugar que Deus separou para você. Essa cadeira fala. E se não tivesse vaga para você sentar aqui, você não viria, você voltaria da porta. Aí Deus, eu vou preservar um lugarzinho para ele sentar. A cadeira fala. Não subestime lugar como esse. Isso aqui não está firmado no nome de ninguém, é numa rocha. Eu vou lhe dar 1 minuto apenas para você sair do seu lugar e vir para o altar. Não tem lugar melhor para começar uma jornada de fé, para começar tudo de novo, do que o altar da igreja. Eu estou te esperando aqui. Sai do seu lugar e venha. Vem aqui. Não é sobre igreja, é sobre tua alma. Não é sobre igreja, é sobre a tua alma. O assunto aqui é a tua alma. Cadê a segunda? É difícil, eu sei que é. Você consegue se manter? Ser forte o bastante? Voltar. Pastor, sabe o que eu tenho aprendido, Jackson, pastora? Quando o filho pródigo volta, ele usa uma frase assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Em momento algum você vê ele dizendo: eu preciso voltar para casa. A casa é consequência de quem vai me encontrar no caminho. Eu vou me levantar e vou voltar para o meu pai. Depois papai me leva para casa. Não é sobre você se encontrar com a igreja, não é sobre você voltar para casa. Sobre a casa a gente fala depois. Você precisa voltar para o pai. Para o pai. Volta para o pai. Volta para o pai. Volta para o pai.
Está disposto? Deus te abençoe. Muito. Deus te abençoe. Tem alguém do seu lado aí que de repente precisa de uma mãozinha, precisa de um empurrãozinho. É difícil essa hora, não é uma hora fácil, mas com a sua ajuda é possível que se destrave. Consegue dar a mão ou abraçar e trazê-lo aqui? Consegue? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Pastor, por favor. Eu me comprometo até aqui apenas. Isso é resultado de uma igreja local. Isso não tem nada a ver com quem prega. Isso tem a ver com quem trabalha. São seus filhos.